Graça e paz, meu irmão. Gratidão, damos a Deus pela oportunidade de termos mais um dia para poder louvar e meditar na palavra do Senhor. E hoje, 30 de junho de 2025, a gente chega ao final do mês e com ele a gente, mais um devocionalzinho, para que a gente possa, vamos dizer assim, manter essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com sua palavra e trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Porque viver com o Senhor é viver com bênção. A nossa meditação hoje, nesse dia 30, está no livro de Salmos 26. Está no Salmos 26, e o versículo que a gente vai adotar como referência é o versículo 6. Ele diz assim: lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Esse Salmos ele é bem gostoso, porque ele vai trazer um posicionamento do salmista, ou seja, um posicionamento da sua conduta, daquilo que ele tem feito para o Senhor em relação à sua vida. Como ele tem, vamos dizer assim, se portado, como ele tem testemunhado, como ele tem buscado, como ele tem vivido a sua vida, né? Quais os propósitos, quais os fundamentos, qual o objetivo que ele tem, vamos dizer assim, se mantido no caminho reto ao Senhor. Então o salmista, na verdade, ele se coloca aqui, ele vai conversar com Deus, ele vai vai se direcionar a Deus, se apresentando a Deus como alguém que, de fato, é alguém que tem temor, é alguém que se estabelece com confiança na sua palavra, é alguém que respeita a palavra de Deus, é alguém que tem prazer na meditação e principalmente na obediência aos preceitos do Senhor. É isso que o salmista traz nesse Salmos 26. E o primeiro versículo desse salmo, ele já dá o tom de como vai ser a sua abordagem, porque ele coloca e diz o seguinte: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então ele dá o tom, ele pede para que o Senhor possa lançar o seu julgamento sobre ele, e ele diz que nas suas andanças, na sua vida, no seu dia a dia, ele anda em sinceridade. Ele confia no Senhor e ele diz: eu não vacilarei. Ou seja, ele não se deixará levar pelas ciladas, pelas armadilhas que a vida normalmente se estabelece contra o servo de Deus. Então você vê que o salmista que ele é alguém seguro, ele é alguém maduro, ele é alguém focado, ele é alguém que entende como deve proceder. E quando chega no versículo 2, ele utiliza, por exemplo, verbos como diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Ele esquadrinha na minha mente o meu coração. Ou seja, ele vai de uma forma muito profunda, que o julgamento não seja um julgamento superficial. O julgamento tem a profundeza, tem a profundidade que somente o próprio Deus pode, vamos dizer assim, executar, porque ele manda ir esquadrinhar a mente, né? Você parar para pensar como alguém pode vir até a tua mente e conseguir, vamos dizer assim, descobrir o que você pensa. A própria palavra de Deus fala que o inimigo, né, o nosso inimigo, ele não tem, um inimigo chamado Satanás, ele não tem poder para vamos dizer assim, para ler os teus pensamentos, para invadir a tua privacidade mental. Mas o Senhor, por sua vez, tem. E aí, também, ele diz assim: sonda-me o meu coração. A palavra do Senhor também diz que o Senhor é aquele que sonda o coração, e não sei se é Isaías que pede para ver isso. O próprio salmista diz assim: sonda meu coração para ver se há em mim alguma impureza, alguma coisa. Então é alguém que de fato tem confirmado. E aí, a partir daí, a partir do versículo 4, ele vai começar a dizer por que ele se coloca dessa forma. O que leva ele a ter tanta confiança? Aí ele começa dizendo que ele não se assenta com homens em vão, ele não conversa com homens dissimulados, ele aborrece a congregação de malfeitores, ele não se ajunta com ímpios, ou seja, ele é alguém que de fato tem se afastado do mal. E aí também nos remete, por exemplo, aquilo que está escrito lá em Salmos 1, né? Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que não se assenta, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Exatamente como começa os Salmos, né? O primeiro livro, não, o primeiro Salmos, aquilo que ele vem dizendo no primeiro Salmos, é que ele tem posto isso em prática, e aí ele diz assim: olha, eu tenho segurança, eu vou me apresentar ao Senhor e não vou ter medo de ser examinado, não vou ter medo de ser esquadrinhado, não vou ter medo do julgamento do Senhor, porque o julgamento do Senhor, na verdade, vai confirmar a minha inocência, vai confirmar o meu valor cristão. O salmista aqui, ele se porta como se fosse um Jó, né? Um homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Maravilha, maravilha. E aí, no meio de tudo isso, o salmista, ele vai esclarecer, ele vai trazer, que ele tem uma finalidade de tudo isso. Ele vai ter finalidade, porque ele diz assim, que ele quer usar a sua voz, ele quer fazer com que a sua voz de louvor, ele quer usar a sua voz para estabelecer louvores, para cantar louvores, para enaltecer a santidade do Senhor, e ele quer o quê? Anunciar as maravilhas de Deus. É alguém que faz tudo isso para que ele tenha, vamos dizer assim, para que ele tenha decência, tenha moral, tenha limpeza, tenha pureza, para que ele possa ser um servo realmente que representa o seu Senhor, que aqui a gente está falando Senhor, e hoje na nossa vida prática como cristão a gente representar o nosso Pai, não mais na qualidade apenas de servo, mas na qualidade de filhos. Então os Salmos, ele é muito bonito, ele trata sobre sinceridade, sobre um andar justo, um andar fiel, um andar perfeito, e é uma fonte de inspiração muito importante ainda para a gente nos tempos de hoje. Então sonda-me, Senhor, sonda esse salmista, então que a gente possa, que nesse salmista, a gente possa estar, vamos dizer assim, seguros, prontos,
para que, ao sermos julgados pelo Senhor, Ele encontre tamanha beleza, tamanha perfeição, como o salmista tem descrito aqui, e que o Senhor possa nos guardar, meu irmão.